Bom dia, turma 802, como vocês estão? Espero que nesta manhã de terça-feira, dia 18 de agosto, todos vocês estejam bem. Vamos para mais uma apresentação de ciências, professor Estela com vocês. Vamos falar hoje sobre o sistema nervoso e as drogas. O que são drogas? Por que algumas drogas são consideradas legais e outras ilegais? Vamos falar sobre isso hoje, tá? O que são as drogas, vamos falar por que umas são liberadas, outras não são e por que de tudo isso. Mas comece a pensar sobre o assunto um pouquinho, porque hoje a aula promete. Vamos lá. Droga é toda e qualquer substância natural ou sintética que, introduzida no organismo, modifica as suas funções. Então, a droga ela pode ser natural ou pode ser manipulada, sintética, produzida manualmente, né, por laboratório. Isso, quando introduzida no organismo, ela vai modificar as funções. Lembrando que droga, tá, é qualquer remédio. Porque quando nós falamos em drogas, nós pensamos em coisas ilícitas, coisas proibidas. Só que qualquer remédio que você tome, que você vai ingerir, ele é uma droga. Tanto que algumas farmácias são chamadas de drogarias, porque ali vendem drogas, que são os remédios, as medicações, que tem que ser controlado, que tem que ser regido por um médico. Outros que são liberados, porque não fazem tanto efeito, tanto mal assim. Mas tudo isso, toda substância natural ou sintética é produzida. Só que no Brasil, a legislação define como droga as substâncias ou produtos capazes de causar dependência, assim especificado em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União, segundo o parágrafo único do artigo 1º da Lei número 11.343, de 23 de agosto de 2006, a Lei de Drogas. Então, as drogas ilícitas, pela legislação, são as drogas que causam dependência, elas têm uma lei em cima de tudo isso, tá ok? Pelo Poder Executivo da União. Algumas drogas são consideradas legais e podem ser compradas por qualquer pessoa que tenha maioridade, tá? No caso, o cigarro, no caso a bebida. E deixando muito claro aqui que a lei, tá? Fala que pode ser comprada essas drogas e vendidas só para quem tem maioridade. Então, o adolescente que consome, que compra essas drogas, que consomem e compram, eles estão ilegais, estão fora da lei. Vamos ser bem claros em relação a isso. Tanto quem compra como quem vende. Vamos falar sobre o alcoolismo. O álcool age de modo destrutivo, atacando diretamente o glutamato, que é um neurotransmissor envolvido em diversas funções, como o raciocínio e o movimento. O aumento da concentração do álcool no sangue faz com que a pessoa perca a capacidade de julgamento, a memória, a percepção sensorial e a coordenação motora. A droga, ela escraviza. Tá aí, ó, umas algemas de uma pessoa com a bebida alcoólica. Tem pessoas que falam, bebo socialmente, mas não, que não pode ver uma garrafa de álcool, uma bebida alcoolizada, que não se consegue controlar. Isso é dependência, dependência química. O consumo do álcool está ligado também aos seguintes problemas. Mais de 50% dos acidentes fatais de trânsito, mais de 50% dos crimes violentos, mais de 50% dos suicídios, nascimento de bebês em sérios defeitos em função do consumo do álcool pelas gestantes, aumento de 50% de chances de câncer de mama em mulheres que consomem 3 ou mais drinks por semana. Então, o álcool ali, ó, não prejudica somente a pessoa, prejudica a terceiros também, a outras pessoas que estão envolvidas. Porque no acidente fatal de trânsito, morre a pessoa, como pode morrer a pessoa que outro atropelou, bateu em alguém, estava dando carona para alguém. Crimes violentos, como nós vemos pessoas quando estão alcoolizadas, perdem controle, ficam violentos,
maridos batendo em esposas, batendo em filhos, tudo por causa de consumo de álcool. O suicídio, porque a pessoa alcoolizada, ela entra numa depressão, entra nos problemas e suicida. Bebês que nascem com deformidade e câncer de mama e tantas outras coisas. Pessoas que costumam beber com frequência passam a apresentar tolerância ao álcool, pois as células do sistema nervoso se adaptam à sua presença. E com isso começam a consumir mais e cada vez mais. Só que esse consumo excessivo de álcool, ele destrói os neurônios. E a pessoa acaba ficando com uma dependência e uma deformidade muito grande, organicamente falando. Com isso, torna-se necessário ingerir cada vez mais álcool para conseguir o mesmo efeito. E os prejuízos ao organismo vão só se acumulando. Além da tolerância, passa a haver dependência física, sendo necessário o acompanhamento médico para tratar do alcoólatra. Também podem procurar apoio junto aos grupos de alcoólicos anônimos, que é o AA, presentes em quase todas as cidades, pois infelizmente o alcoolismo é um problema comum. E aí nós podemos ver 2 acidentes de trânsito por causa do alcoolismo, porque essas fotos foram pesquisadas mediante o assunto. Aí são acidentes fatais, tem gente que podem ter sido fatais. E olha a situação do indivíduo, com a cara na terra, passando uma vergonha dessa. Né? Não vou expor o rosto de ninguém, mas a situação aqui, com uma garrafa de bebida, as garrafas, as latinhas, tudo em volta dele. Tudo por causa de consumo de álcool. E isso pode provocar um acidente fatal, como pode também prejudicar cada vez mais o organismo dele. Outras drogas só podem ser compradas com receitas médicas e outras não podem ser comercializadas oficialmente, pois são consideradas ilegais, tá? Como eu falei, drogas com receitas é controlado, é prescrito por um médico, dosagem certa, e outras não podem ser comercializadas oficialmente, pois são consideradas ilegais. Há indícios de que os ópios derivados da flor da papoula já eram usados há 800 anos. Vamos ler o verde aqui ao lado. Drogas hoje proibidas já foram usadas livremente pela humanidade antes de seus efeitos nocivos serem conhecidos. A gente vê muito isso em filme indígena, né? Onde eles usam algumas ervas, alguns cogumelos para alguns ritos de passagens. Isso era usado livremente antigamente, porque não conhecia os efeitos que isso faz no organismo a longo prazo, de dependência, de prejudicar aos órgãos vitais, tá? Por isso que eram usados há 800 anos atrás, no caso dos opiáceos. A coca, ela já era usada pelo povo ardinos há 2000 anos atrás. Essas drogas chamadas naturais, elas são extraídas de plantas, animais e alguns minerais. E já foram muito estudadas e seus efeitos são bem conhecidos, mas a cada dia surgem novas drogas sintéticas com potencial cada vez mais perigoso. Mas o que são drogas sintéticas? Drogas sintéticas são substâncias ou misturas de substâncias exclusivamente psicoativas, produzidas através de meios químicos, cujos principais componentes ativos não são encontrados na natureza. Então, as drogas sintéticas são misturas de substâncias psicoativas que mexem com a parte neurológica, com o sistema nervoso da pessoa, através da química, tá? E são substâncias que não são encontradas na natureza, são feitas em laboratório. De modo geral, as drogas que atuam no cérebro, afetando a atividade mental, elas podem ser de 3 tipos, tá? Drogas que diminuem a atividade mental, existem as drogas que aumentam a atividade mental e existem as drogas que alteram a percepção. Vamos lá, drogas que diminuem a atividade mental são chamadas de depressoras, são drogas sintéticas, tá? Fazem com que o cérebro funcione de forma mais lenta. Essas drogas diminuem a atenção e a concentração, a tensão emocional e a capacidade intelectual. São exemplos ansiolíticos, que são tranquilizantes, o álcool, os inalantes, que é a cola, o lança-perfume, que é os narcóticos, que no caso a morfina e a heroína. Isso aí, esses
que diminui a atividade mental, que são esses exemplos, deixa a pessoa mais tranquila, relaxada. Tanto que os antiansiolíticos, os tranquilizantes, os médicos prescrevem para as pessoas ansiosas, para as pessoas nervosas, tá? Mas no dia a dia, ilegalmente, vamos dizer assim, as pessoas usam também, que é super errado. Antigamente, o lança-perfume era a coqueluche dos salões. Até mesmo as crianças ganhavam aqueles tubinhos para se divertirem nos bailes. Hoje em dia é considerado um entorpecente pela vigilância sanitária e seu uso é crime. No Brasil é uma das drogas mais usadas pelos adolescentes, mas é crime. É um inalante super perigoso que afeta muito o sistema nervoso e prejudica muito ao raciocínio do adolescente. Ainda mais que está em fase de formação neurológica. Então, antes era liberado, só que foram estudadas as consequências e hoje é um entorpecente proibido pela vigilância de saúde. Vamos falar sobre as drogas que aumentam a atividade mental. Então, também são chamados de estimulantes. Fazem o cérebro trabalhar de forma acelerada. São exemplos a cafeína, o tabaco, a anfetamina, cocaína e o crack. Vamos falar sobre o cigarro. A nicotina encaixa-se nos receptores destinados à acetilcolina, atenuando a fome e o cansaço e gerando uma leve sensação de euforia. Ela desempenha também papel de dopamina, neurotransmissor associado à satisfação e inibição do apetite. Os riscos do fumo são enormes. O cigarro aumenta a chance do desenvolvimento do câncer de boca, de faringe, de pulmão, além de muitos outros problemas de saúde, como infarto do miocárdio e o enfisema pulmonar. Nós já falamos muito sobre cigarro quando nós falamos sobre sistema respiratório, né, que nós falamos o mal que causa o uso da nicotina, do cigarro, pelo indivíduo. E mostramos imagens lá do pulmão saudável e um pulmão tomado pela nicotina. E o cigarro, ele traz assim, uma atividade mental muito grande, mas isso é muito prejudicial ao organismo. Cocaína provoca o aumento da produção de dopamina e de noradrenalina, estimulantes cerebrais. A dopamina cria uma sensação de satisfação e em doses mais altas de euforia. Os efeitos da cocaína são mais rápidos e intensos. A droga causa rápida dependência. Os riscos à saúde são graves e podem levar à morte. Aí nós temos ela em pó e aqui temos ela compacta. A cocaína é muito prejudicial. Ela é muito viciante, ela causa uma dependência muito grande. Drogas que alteram a percepção são chamados de alucinógenos. Provocam distúrbio no funcionamento do cérebro, que passa a funcionar de uma forma desordenada, numa espécie de delírio. São exemplos os cogumelos, LSD, o êxtase, MDMA, a maconha e o haxixe. Aí nós temos exemplos, né? Os dois primeiros são de cogumelos, o segundo aí é um LSD e o último aí é o MDMA, tá? São drogas que alteram a percepção. A pessoa viaja, ela fica literalmente viajando. Maconha. A sua substância ativa, que é o tetrahidrocannabinol ou THC, encaixa-se nos receptores destinados à anandamina, um neurotransmissor que provoca euforia, alteração de memória e hipersensibilidade. A maconha pode causar impotência sexual e dependência, além de outros danos à saúde, tá? Então, a maconha, nós temos aí o exemplo dela em folha e aqui ela prensada. Ela, pelo uso excessivo, ela pode causar uma dependência, sim, tá? E ela, com o tempo, com o excesso de uso, ela não faz mais o efeito. E ela puxa, ela abre a porta para outras drogas mais pesadas. É uma droga legalizada em alguns países e até usada como tratamento médico, mas isso é muito controlado pelos médicos, a dosagem certa, né? Porque no exagero, na falta de necessidade médica, clínica, pode causar uma dependência química, sim.
Vamos falar sobre estados de abstinência, tá? Lá no livro nós temos algumas outras drogas, tá? Que você pode ler e acompanhar. Aqui eu coloquei algumas que são mais importantes e mais utilizadas, infelizmente, hoje em dia, pelo jovem, pelo adolescente. Estado de abstinência é um conjunto de sintomas de agrupamentos e gravidade variáveis, ocorrendo na ausência relativa ou absoluta de uma substância após o seu uso repetitivo, prolongado e com altas doses. A abstinência pode ser complicada por convulsões e delírio. Esse estado de abstinência é quando para de absorver essas substâncias naturais ou sintéticas. Então o corpo reage à falta dessa droga e pode ter convulsões, delírios, calor, frio, euforia, tudo ao mesmo tempo, tristeza, tudo ao mesmo tempo. É o estado de abstinência, que prolonga por um período, mas passa. Overdose é um termo utilizado cientificamente para denominar a exposição do organismo a grandes doses de uma substância química, seja ela um medicamento, uma droga ou outros. E nós temos visto vários casos de overdose, pessoas sem socorro, pessoas morrendo porque abusou das drogas e porque não tem a pessoa ao lado que entenda, que saiba como ajudar nessa situação. Com o conhecimento que a humanidade detém hoje, não é possível saber, antes de ter contato com a droga, se a pessoa vai ou não se tornar um dependente químico. Então, por isso que se recomenda que as pessoas não aceitem o primeiro convite. Não experimentem, porque você não sabe se vai se tornar um dependente ou não. Então, na dúvida, nunca faça a primeira dose. Nunca faça o primeiro experimento, a primeira prova. Não aceite o primeiro convite. É importante ressaltar que a droga tem um custo e muitos dependentes não têm condições financeiras para adquiri-la sempre e podem entrar no mundo da criminalidade. A gente vê muito isso. Começa tirando do pai, da mãe, do tio, da avó, e quando vê não tem mais de onde tirar, onde quem está do teu lado, quem ama, quem cuida, não confia mais nessa pessoa. Essa pessoa parte para a vida de crime, para roubar na rua, para assaltar, para se misturar com traficantes. Infelizmente, essa é a realidade de muitos. Além disso, a situação da ilegalidade de algumas drogas faz com que se estejam associadas a elas outras atividades ilegais e prejudiciais, como exploração de menores, tráfico ilegal de armas de fogo, assassinatos e outras formas de violência. Saiba como agir nas emergências. Aprenda a conhecer os sintomas de overdose, que é uma intoxicação aguda, e saiba o que fazer quando uma pessoa exagerou no uso de drogas e pode estar precisando de sua ajuda. Espero que você nunca passe por isso, mas conheça os sintomas: perda de consciência, como o sono repentino e o profundo, respiração lenta ou curta ou parada de respiração, sem pulso ou pulso fraco, os lábios ficam roxos, tem convulsões, que são movimentos involuntários, tem desmaios, palpitação, taquicardia, dor no peito. O que fazer? Chame o resgate ou ajuda médica para emergências imediatamente. Nunca deixe a pessoa sozinha. Deite a pessoa de lado, tenha certeza de não haver comida ou vômito na garganta. Afaste o queixo do peito. Nunca dê outra droga para combater o efeito. Nunca ponha nada na boca da pessoa, incluindo água ou medicamentos. Se a pessoa estiver tendo uma convulsão, segure a sua cabeça com cuidado para não bater no chão ou em algum lugar móvel. Quem toma a decisão de não usar drogas legais ou ilegais está optando por uma vida mais saudável e por outro tipo de prazer, além de ajudar na construção de uma sociedade menos violenta. Então, tomem essa decisão de não usar drogas legais ou ilegais, tá? Tenha uma vida saudável, vá fazer atividade física, vai jogar futebol, vai jogar handball, vai jogar queimado, vai para academia, estude, tenha uma vida de lazer saudável, para termos uma sociedade melhor, uma convivência melhor e menos violência, porque a gente já não aguenta mais a situação que está.
Atividades, rever e aplicar, da página 154. Façam, respondam, tá? Com carinho. E tchau, tchau, tchau. Até a próxima.